Bom dia, turminha do quinto ano. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou o professor Júnior Sales e leciono na Escola Firmino Felipe Santiago. E a nossa aula de hoje é de História. A nossa atividade é nas seguintes páginas que eu irei citar agora. Página 94, página 95, página 96, página 97, página 98, página 99, página 100 e página 101. Na página 94, temos a unidade 3, que fala linguagens e debates. Uma das principais necessidades humanas é a de se comunicar e ser compreendido. Para atender a essa necessidade, o ser humano utiliza diferentes linguagens. Podemos observar e analisar nestas duas imagens diferentes tipos de comunicação. Na primeira imagem, diz: professora usa a linguagem da informática e do desenho para compartilhar conhecimento. Você pode observar que esta professora, ela está usando imagens para compartilhar o conhecimento dela. Na segunda imagem, você pode observar a fala de duas crianças em Libras. Na página 95, podemos observar duas imagens. E nestas imagens, existem dois meios de comunicação. Na primeira imagem diz: jovens se comunicam por meio da dança. Brasília, Distrito Federal, 2011. Você pode ver que este jovem, ele está tentando se comunicar através da sua dança, dos seus passos, do seu ritmo. E na segunda imagem abaixo diz, o primeiro pontinho: como se vê, o ser humano se comunica por meio de diferentes linguagens: informática, desenho, libras, dança, música e teatro. São algumas delas. De qual você gosta mais? Lá podemos também analisar estas duas crianças. Crianças indígenas da nação Sataré Maué, tocando e cantando. Manaus, Amazonas, 2014. Na página 96 temos o capítulo 1, o uso de diferentes linguagens na comunicação. A fala é uma das mais antigas formas de comunicação dos seres humanos, mas não é a única. Ao longo do tempo, o ser humano criou várias outras linguagens, além da oral, para expressar suas necessidades e sentimentos. Criou a linguagem da dança, do teatro, da música, além da escrita, da visual e de Libras. A linguagem do internet. No presente, muitos garotos e garotas da sua idade têm usado uma linguagem conhecida como internet. Eles utilizavam abreviaturas como o T e o B, em vez de também, e ícones para expressar sentimentos, como a mãozinha que faz o sinal de legal, para dizer tudo bem, ou aquela carinha que tem uma expressão de beijinho. Agora nós vamos resolver este dialogando. Vamos analisar e observar com muita atenção e vamos decifrar este enigma. A linguagem da pintura. As pinturas em paredes de cavernas estão entre as mais antigas manifestações culturais da humanidade. As misteriosas figuras de animais, touros, éguas,
cavalos, bisões estão entre as pinturas mais conhecidas e, por serem pinturas feitas em rocha, são chamadas de rupestres. Os artistas da pré-história usavam cinzéis de madeira, carvão, terra e tintas vegetais. Muitas dessas pinturas eram feitas em locais de difícil acesso, como o teto das cavernas. Provavelmente seus autores pintaram em posições desconfortáveis. E além disso, algumas pinturas foram feitas em locais de pouca luminosidade, à luz de tochas. Mas, professor, o que era cinzel? Era um instrumento manual usado para entalhar e esculpir. Podemos observar uma pintura rupestre de um bisão na caverna de Altamira, no norte da Espanha, descoberta em 1879 por uma criança, filho de um arqueólogo amador. Vocês podem ver que antigamente os desenhos eram feitos nas paredes das cavernas e no teto das cavernas. A linguagem da escrita. Durante muito tempo se acreditou que a escrita surgiu primeiramente na Mesopotâmia, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. No entanto, novos achados indicam que a escrita se desenvolveu ao mesmo tempo em diferentes partes do planeta. Ela pode ter sido inventada na Mesopotâmia, no Egito, na Índia ou na China. O desenvolvimento da escrita pelos sumérios não ocorreu de uma hora para outra. Resultou de um longo processo. Acredita-se que a necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos e a circulação de produtos, abre aspas, trigo, animais e utensílios, fecha aspas, de origem à escrita. Professor, mas o que é sumério? Sumério é um dos povos da Mesopotâmia. Os sumérios escreviam em tabuinhas feitas de argila úmida, que depois eram colocadas ao sol para secar. Para escrever, usavam uma espécie de palito afiado de extremidade triangular, como o qual fazia sinais em forma de cunha. Por isso, essa escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme. A escrita possibilitou à humanidade armazenar ideias e experiências e transmiti-las às novas gerações. A escrita suméria, bem como a egípcia, utilizavam pictogramas e a escrita chinesa utilizavam ideogramas. As escritas pictográficas e as ideográficas eram complexas, possuíam milhares de caracteres e era somente praticada por um número pequeno de profissionais especializados. Abre aspas, escriba ou membros da realeza, fecha aspas. Podemos observar agora uma escultura em calcário pintado de uma esquiba, encontrado em Saqqara, Egito, 2.500 anos antes de Cristo. O alfabeto fenício. A necessidade de facilitar o comércio e agilizar a comunicação com outros povos levou os fenícios a desenvolver um alfabeto. Esse alfabeto desenvolvido e divulgado pelos fenícios por volta de 1100 a.C., revolucionou as comunicações entre pessoas e povos e continua sendo muito importante no nosso dia a dia. Página 101. Em vez dos milhares de ideogramas, como os que usam os chineses, os fenícios propunham 22 sinais, cada um deles correspondendo a um som, e não a uma ideia ou palavra. A escrita alfabética fenícia era, portanto, muito mais simples e prática do que a mesopotâmica ou a chinesa. Assim, mais pessoas tiveram acesso à informação e o conhecimento, antes reservados a umas poucas pessoas. As 22 letras do alfabeto fenício eram consoantes.
os gregos acrescentaram a elas as vogais. Assim, o alfabeto fenício serviu de base para os gregos, que deu origem ao latim, no qual se baseia o alfabeto que usamos. Podemos ver e analisar vários tipos de alfabetos. O primeiro alfabeto era caracteres do alfabeto fenício copiado de uma placa de argila, lá do século V a.C., encontrada na ilha. O segundo alfabeto era de caracteres do alfabeto grego e o terceiro alfabeto era caracteres do alfabeto latim. O tio deseja uma boa videoaula, uma boa atividade, fique com Deus, um grande abraço do tio Júnior Sales e até a nossa próxima videoaula.